Pessoal, é o seguinte, o ex-governador de São Paulo, João Dória, pré-candidato à presidência, disse em entrevista ao jornal Valor Econômico, publicada hoje, que respeita o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e que o petista é inteligente e tem passado. Ao falar sobre o presidente Jair Bolsonaro do PL, no entanto, Tucano afirmou que o atual chefe do Executivo Federal não merece respeito. Abre aspas, embora eu seja um antagonista ao Lula, eu o respeito. O Lula não é o Bolsonaro. O Lula é inteligente e tem passado. Eu tenho posições diferentes das dele, mas tenho respeito por ele. Já Bolsonaro não merece o meu respeito. Eu sou um liberal social, disse o ex-governador do estado de São Paulo. E daí por que eu trago essa notícia? Porque em 2018, para quem tem a memória legal, lembra que foi assim, um regaço, era o Bolsodória, e daí depois, e assim, falando mal pra caramba do petista e tal, e assim, foi passado o tempo, né, o tempo é senhor talvez da razão, agora ele muda, assim, consideravelmente o discurso. Eu vou começar jogando pro Celestino. Isso daí é talvez uma influência da ida do Alckmin para uma chapa composta com o Lula, de repente, Celestino, ou não? Sempre foi mais ou menos isso, como diz o nosso professor Itamar aqui, é o teatro das tesouras caindo por terra. É o teatro das tesouras. Isso sempre foi evidente para quem acompanha a política, PSDB e PT juntos, né? Só a militância que andava desunida, mas agora já estão todos juntos. E eu vou usar a expressão para o Dória, a mesma que o descondenado usou para o presidente. Estúpido. Você é um estúpido, Dória. João Dória. Né? Você, durante a pandemia, você lacrou comércio, né? Soldou portas de comércio. Você foi o rei do lockdown. Você destruiu a economia de São Paulo enquanto você estava indo para Miami, né? Teve que voltar porque foi flagrado. Aí depois foi para o Rio de Janeiro tomar um sol enquanto a pandemia rodava, né? Morria muita gente em São Paulo. Então você é um estúpido, né? E você não vai a lugar nenhum porque o PSDB já está com o Lula, né? Desde sempre, né? Os caciques do PSDB. Você está falando mais do mesmo, né? O Fernando Henrique sempre teve com Lula e os maiores caciques também. Você não está falando nenhuma novidade. Só que agora tem que combinar com a Simone Tebet, né? Com Eduardo Leite, que é mais ligado ao grupo do Aécio Neves. Tem que combinar com o Bivar, que é dono do partido, do maior partido que está bancando a eleição de vocês, né? Tem que combinar com o Antônio Carlos Magalhães Júnior. Então, assim, você é um estúpido, João Dória. Deixa eu passar para o francês. Um comentário desse, o francês, agrega de alguma forma no capital político do Dória ou mais o compromete? Uma aproximação talvez do Lula e um afastamento do atual presidente? Ele se coloca mais como opositor talvez do Lula do que do Bolsonaro, dessa forma? O Dória, ele trabalha bem o marketing. Ele já viu que a imagem dele já veio colada ao Bolsonaro desde a última eleição. E ele não deu nenhum toque para descolar dali. Então, quem vai votar nele, vota no Bolsonaro. Então, ele tem que se afastar um pouquinho, mas ele também não vai colar no Lula, é apenas para descolar aqui e de lá. Porque onde ele está num saco de gatos ali, aquela União Brasil, aquele pessoal que tinha prometido equiparação entre todos os candidatos para decidir quem é que estava mais cotado para a gente escolher, né? Mas não deu certo. Então ele quer simplesmente se descolar ali para depois tentar, quem sabe, ser indicado. Ele já está afastando o Eduardo Leite, grudado naquela pesquisa do PSDB que colocou ele como preferencial. O Eduardo Leite já não está conseguindo mais firmar a posição. E depois ele vai se afastar do Lula também, que também não agrega nada com ele e nem eles têm nada em comum, né? Mas é simplesmente uma estratégia. Paulo Vidigal. Bom, vamos lá. Eu queria pensar um pouco mais sobre essa questão do fenômeno, né? Qual é o fenômeno? O afastamento, né? O desapoio de Bolsonaro e de muitos políticos que estão aí na vitrine hoje. O Dória é um deles, né? Sérgio Moro
foi, na época, então, não era político, né? Era juiz, e vários outros políticos aí. Hoje em dia, esses políticos que se distanciam do Bolsonaro tomam porrada, se tornam inimigo, são tratados dessa forma. Eu entendo, mas eu entendo também que isso faz parte desse processo, desse momento que a gente está vivendo aí, que é um momento de ódio. Em respeito de declaração ofensiva mesmo, né? Em respeito à declaração dele, no que ele disse que respeitava Lula, ele não disse que não respeitava Bolsonaro, diga-se bem na verdade, mas, de fato, se a gente for levantar num histórico curto aí de últimos 3 anos, nós vamos ver declarações que foram muito desagradáveis, eu diria, que não são compatíveis com o presidente da República. Uma pessoa dizer que teve uma filha do sexo feminino foi uma fraquejada, né? Fazer falas racistas, não preciso lembrar as falas racistas aqui, né? Simular uma pessoa que estava morrendo com falta de ar, enquanto morriam 3.000 pessoas por dia nesse país de Covid, falar que não era coveiro. Então, como é que as pessoas vão respeitar? Será que essas falas foram falas respeitosas? No meu ponto de vista, não. Então, respeito a gente adquire. O professor Itamar, é um padrão agora dos dissidentes serem detratores? Olha, vou tomar como base uma coisa que meu pai sempre dizia. Se preocupe em saber quem é que está te elogiando. Quem está falando mal de você não precisa nem querer saber. Isso não vai depor contra você se a pessoa for mau caráter. Agora, se for uma pessoa mau caráter e te elogiar, aí te compromete. Então, eu acho que o Dória está desmoralizado por inteiro. Alguém que ele fale mal acaba ganhando ponto. E alguém que ele elogia acaba perdendo ponto. Então, essa fala é mais prejudicial ao Lula do que ao próprio Bolsonaro. Aliás, o Lula, eu não nego que o Lula é um homem muito inteligente, muito perspicaz, mas ultimamente ele tem escorregado, porque trazer o Alckmin para ele, e aí agora essa grande simpatia que está tendo do Dória, se configurar isso, então nós, digamos assim, que nos colocamos a favor do presidente Bolsonaro e contra o PT, contra o Lula, a gente não precisa criar fake news, é só pegar as falas do Alckmin, por exemplo, que vai estar juntinho com o Lula na chapa, e reproduzir. Pegar as falas que o Dória, suponhamos que ele vai apoiar o Lula no segundo turno, as falas que ele disse contra o Lula, enquanto o Lula ainda não tinha sido condenado. Então, assim, é inconveniente ter alguém que te elogie, pessoa com a conduta moral e ética do Dória. É isso, Vitor. Ô, Bárbara, esse um padrão. O francês disse que o Dória ele é bom do marketing, né? Uma das questões do marketing é que você surfa nos trends, né? O que está sendo discutido, né? Então, mais ou menos, o Dória segue o padrão dele? Com certeza, o Dória, inclusive lá atrás, quando ele se elegeu prefeito de São Paulo, ele surfou nesse padrão, que era do antipolítico, falando que ele era um empresário, que ele não ia querer. Então, assim, é super padrão do Dória fazer isso. Inclusive, ia falar que concordava com o francês, que ele só tá querendo se descolar mesmo do Bolsonaro, porque, assim, vamos lembrar que lá atrás, ele chamou o Lula de preguiçoso e covarde, o Suplicy chegou a pedir para ele parar de xingar o Lula e a Dilma, mas, como você mesmo disse, né, Vitor, o tempo, às vezes, de fato, é o rei da razão. E o Vidigal também falou o quantas vezes o Bolsonaro foi desrespeitoso. Então, às vezes, pode ser, acho que ele tá, sim, surfando aí numa trend, até porque ele realmente é super marqueteiro e ele é da comunicação também. Pra quem não sabe, ele tem uma TV. Acho que em São Paulo já fui, inclusive, no prédio, é bizarro de lindo. Mas, então, tem tudo a ver com o Dória. Acho que é exatamente isso que ele tá fazendo. Discordo absurdamente em relação à pandemia, aí que o Celestino comentou. Acho que, de fato, é muito fácil, né, a gente lembrar
que político não faz o que fala, gente. A maioria faz isso. Assim, não tô passando a mão na cabeça falando que o Dória não deveria ter ido em festa, não deveria ter ido... Vou elaborar melhor. O Dória, de fato, não deveria ter feito essas coisas, mas a gente só tá vacinado hoje e tava desde o começo do ano por causa dele. E isso é uma coisa que a gente não tem como negar. Então, concordo com o Francês, concordo com você, Vitor, e é isso. Mas eu só fiz pergunta, não tenho que concordar comigo. Vai lá, Francês. Concordo com a pergunta. Para começar, o Afirma a Dória não pergunta. comprou nenhuma vacina, né? Foi o governo federal. Mas ele instigou, com certeza. Ele que foi pra mídia, trouxe ele os inclusive insumos, fez. Quem comprou- marketing. ele fez- Quem comprou Quem comprou foi o governo vacina foi o federal. Rui Costa, Não. lá governador da Bahia do PT, que ele comprou acho que 48 mil de vacinas da Hempcare. Ah, é. Não acredito. Não recebeu Mas nenhuma dose. o Celestino falou Mas que ele era o rei da antes vacina. disso, em Aparelho. 2020, Agora parou ele já de ser? tinha feito outra compra de vacinas em valor semelhante. Foi aparelho respiratório, não foi ia ser vacina. entregue praticamente pelo prefeito de Aparelho Araraquara. né? respiratório, não foi óbvio. vacina. O Dória. Não é vacina, Isso, desculpa. O Dória uma empresa tentou de fazer. maconha. O Dória tentou fazer Aparelho tudo o que o respiratório. presidente não estava fazendo naquela época. Eu não tenho afeição pelo Dória, eu não tenho ali, eu não votaria no Dória, não votaria no Dória. Mas que ele teve todos os atos que um presidente deveria ter durante a pandemia, ele teve. Vai fazer o quê? É um bom marqueteiro, verdade. Agora, tá bem fácil, né, para clarear, né, quem está na frente das pesquisas. É só sair na rua. Eu estou esperando, né, o descondenado sair com o João Dória abraçado, com o pessoal do PSDB, nas ruas para ver a popularidade deles e aí a gente vai saber quem vai ter voto ou não. Hoje tem encontro de prefeitos em Brasília e o Lula disse que não vai, que ele tem outro compromisso.